Bom dia, Jacareí está de volta e já está conosco o vereador do Partido dos Trabalhadores, Arildo Batista. Bom dia, vereador. Bem-vindo aqui ao Bom Dia, Jacareí. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Sibeli, e a todos que nos acompanham aí pela TV. Bem, vereador, a gente já começar aqui com um esclarecimento, né? Aqui no primeiro bloco a gente falou de subsídio, de que secretário e presidente de autarquia não teriam direitos a 13º. Parece que não é bem essa informação, né, vereador? Eu já tinha também tomado essa ação em função do projeto que nós temos aí para ser votado a qualquer momento. E a palavra realmente acabou trazendo essa confusão, porque o vereador tem um subsídio, e o subsídio ele diz o seguinte: são 12 parcelas iguais durante o ano, sem direito a férias, 1/3 de férias e sem 13º, enfim. Mas no caso do secretário, não. Eu fui procurar, né, diretamente na prefeitura, e o secretário ele recebe sim 13º e também recebe o 1/3, né, que é a bonificação das férias. Então, só para não... Eu também não entendo por quê. Se a palavra é subsídio, não deveria ser. Vencimentos, né? Mas, são vencimentos. Mas nesse caso é salário, então. Está na CLT ali, que tem os mesmos benefícios. Exatamente. É o que a gente entende, até porque isso foi fixado, é sempre fixado um ano antes, né? E no mesmo caso do vereador, o vereador, num período de um ano, ele não pode ter o reajuste, que na verdade é a correção da inflação. Então, no mesmo caso, eu também usei o mesmo raciocínio, né? Como foi fixado no final do ano e começou a vigorar a partir desse ano, não deveria ter o reajuste. Foi um dos motivos, inclusive, que eu aleguei, né, para poder me basear na minha contrariedade nesse momento. Mas é só para não ficar essa dúvida. É importante esclarecer isso. Certo. Posso começar? Pode. Sibeli tem uma série de perguntas aí. A gente tem bastante. Vereador, o senhor já foi presidente municipal. Deve ter muita coisa. E já foi vereador, já é um vereador experiente. A gente tem 9 vereadores novos. Entre os dias 19 e 30 de junho, a Secretaria de Assistência Social está promovendo... Isso não vai acontecer, isso é sonho, isso é ideal, mas não é real. Quais são essas coisas, vereador, que o senhor está vendo? É bonito, mas na prática, a prática não condiz com o ideal, com o sonho. Eu me lembro muito bem do meu discurso de 5 minutos, na nossa posse, né? E até umas pessoas não entenderam bem o que eu quis dizer com sonho de consumo, né? Não é a questão do dinheiro, do salário, mas é que quando você está do lado de fora e você vê as coisas erradas, você vê as coisas que você pensa assim, puxa, tem solução, e aí você fala assim, bom, eu vou virar vereador, né? Vou me candidatar, vou ganhar e vou chegar lá e vou realizar essas demandas, essas necessidades, esse anseio da população. E eu disse o seguinte, né? Que quando a pessoa chega aqui, a pessoa já recebe um balde de água fria. Porque percebe-se que nós trabalhamos em função de uma coisa chamada lei, né? E a lei, para o poder público, é que sim, a gente só pode fazer o que está na lei. Diferente da iniciativa privada, que se a lei não impede, eu posso fazer. No caso do poder público, não. Eu só posso fazer o que a lei permite, né? Então, há uma diferença muito grande. Aí as pessoas chegam aqui, começam a imaginar um monte de coisas, né? Ou até pegar essas demandas da população, porque a população é o nosso grande, né, cliente, vamos dizer assim, e aí você percebe que quase tudo não está no nosso poder, né? Ou está lá para o executivo, né, ou contraria leis maiores, que é a legislação estadual e a Constituição Federal. Aí as pessoas, obviamente, podem ter duas ações, né? Elas podem ser demagogos e falar, não, eu vou fazer a minha parte, vou fazer o projeto de lei, vou mostrar para a sociedade que eu fiz a minha parte. Agora, não foi aprovado porque a lei não permite. E aí, de certa forma, você fica de bem com a sociedade, mas sabendo de uma coisa que na prática não tem como você fazer. Ainda que seja uma coisa boa, né? A gente sempre faz essa discussão, olha, o mérito é importante. Pelo mérito, vamos trazer discussão. Eu sou muito disso. Acho que é importante, às vezes, o projeto, mesmo que seja inconstitucional, trazer para o debate para que a sociedade entenda o porquê que não pode. Porque se você simplesmente barra ali, ou no jurídico, ou nas comissões, esse assunto ele fica apagado. E aí a sociedade não sabe. Por que não faz isso? Quando você traz para discussão, e aí vem os dois lados, aí as pessoas falam, puxa vida, verdade, olha, não pode. Né? Então, eu acho importante. A sociedade ela começa a aprender a política através disso. Por isso que eu acho que a nossa TV ela tem essa riqueza.
Ela consegue deixar com que a população que esteja interessada conhecendo melhor o processo legislativo e sabendo que o vereador, por mais que ele tenha boa vontade, ele tem uma limitação muito grande. É o caso das frentes parlamentares e populares, porque a gente já passou pela casa 5 projetos de frentes. Eu até queria entrar nesse assunto. O senhor fez uma fala na última sessão em relação a isso. Uma das características dessa legislatura tem sido a criação de frentes, né? Frentes parlamentares e frentes populares, popular que permite a participação da sociedade. O senhor fez uma observação em relação a isso, sobre que já existem alguns instrumentos que o vereador tem para fazer esses trabalhos. Uma coisa pode competir, se misturar com a outra. Queria que o senhor recuperasse essa sua fala no plenário para esclarecer sua posição em relação a isso. Eu, às vezes, sou muito criticado e acabo criando algumas inimizades pela minha sinceridade. O que eu entendo é assim, talvez a Cibele falou muito bem, ainda que eu não seja um vereador extremamente experiente, mas eu acho que 4 anos, enquanto presidente, inclusive, me deu essa condição de entender que muitas vezes você acaba naquela vontade de criar uma estrutura paralela, achando que aquilo vai trazer um resultado, quando você já tem um instrumento praticamente que te dá todas essas condições. Nós temos 9 comissões, que são as comissões permanentes, que são formadas por vereadores, é suprapartidário, porque ela é composta por vereadores de pelo menos 3 partidos, que são 3 elementos em cada uma das comissões, que todas elas abrangem todos os temas da cidade. Tirando de comissão de ética e decoro parlamentar, as outras são vinculadas a áreas que são áreas comuns à sociedade. Então basta que você pegue essa comissão, você pode até enriquecê-la, trazendo uma gente, trazendo a sociedade, isso é permitido, e você trabalhar o assunto. Então quando você cria uma frente parlamentar, parece que a palavra bonita, Então a gente vai... Mas quem é que vai compor a frente parlamentar? São os próprios vereadores? Se eu já tenho as comissões compostas pelos vereadores, por que eu vou criar uma frente parlamentar? Basta que eu pegue a área específica e cate os vereadores que estão ali. E não é proibido que outros participem, então já está resolvido o problema. Então eu fico um pouco preocupado que às vezes as pessoas podem criar essa expectativa e depois vão ver que isso é mais trabalho e que depois as pessoas vão desanimando e isso vai cair no esquecimento, ou as pessoas que acompanham melhor o trabalho do vereador vão ver que não levam a sério aquilo que cria. Então eu não entrei nessa seara aí de criação, fiz esse comentário porque para nós fica um pouco ruim, porque nós acabamos aprovando esses projetos que criam e sem dar uma retaguarda. Quer dizer, mesmo que eu não esteja sendo o autor, mas ao momento que eu voto a favor e votar contra é muito ruim, dá a impressão que você está contra aquilo e contra não é o tema, contra a discussão do tema. Ou contra o próprio vereador, Pô, mas por que você está contra um negócio que é bom? Isso porque, na minha opinião, ele é meio inócuo, você está chovendo no molhado, na minha opinião. Mas, como eu disse, são vereadores novos, são vereadores que querem mostrar serviço, e eu não sou contra isso, eu acho que é natural, todo mundo chega com gás, com... Mas pode cair até no ridículo, Daqui a pouco, porque você sabe que hoje com redes sociais, o pessoal monitora isso. Aí daqui a pouco o pessoal começa a cobrar quem? Cobra a instituição, vai cobrar a Câmara, e aí não distingue quem é quem. Então, por isso que eu faço a minha palavra para amanhã, que as pessoas saibam que a minha posição é essa. Eu acho que não pode exagerar e me parece que vem outras aí. E aí, sinceramente, a gente fica no mato sem cachorro, Você vota contra, parece, poxa, o cara é contra tal área. Não sou contra, já tem esse instrumento aqui na Câmara. Então, assim, eu deixo esse conselho, a gente fala que se o conselho fosse bom, a gente vendia, deixa o conselho a esses novos aí que tira um pouquinho o pé do acelerador, porque daqui a pouco eles vão ver que é muito trabalho para pouco resultado, Ou nem vai ter o trabalho, porque as pessoas acabam desistindo de discutir essas questões. Bem, se eu estiver errado, não teria problema nenhum subir na tribuna, ouvindo aqui e pedir desculpa, e reconhecer que eu estava equivocado. Não vejo problema, mas o tempo... É bom dizer que essa sua postura não é partidária, porque inclusive o vereador do seu partido criou frente também. Eu fui lá, disse para ele que tem uma importância, Ela trata de um tema muito específico, que é a questão dos idosos, que eu acho que aí, é que eu falo, não é que eu estou defendendo, tem áreas específicas, mas daria para você pegar, por exemplo, uma comissão que trata do direito do cidadão, que eu não me lembro agora os nomes, que são tantos,
mas que pega esse segmento do idoso, como pega da criança, enfim, dá para você trabalhar dentro dessas comissões. Então, agora, se o cara tem às vezes uma ideia, já tem um projeto, vai que dá certo, e aí a gente tem que bater palma e dizer, olha, funcionou. E aí, eu falei, não há problema nenhum a gente reconhecer que eu estava equivocado e que talvez alguns estivessem realmente com um objetivo muito claro e determinados a levar isso à frente. Tá certo. Fazer uma pausa na conversa com o vereador para trazer uma notícia lá de Brasília. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante ao consumidor o direito de escolher a oficina mecânica para reparo quando a seguradora for acionada. Ao sofrer um acidente ou dano no automóvel e acionar o seguro, o cliente vai ter uma lista de oficinas oferecidas pela seguradora. Mas o consumidor também pode optar por deixar o veículo em um estabelecimento de sua confiança, não cadastrado pela empresa e sem qualquer custo adicional. Esse direito já é reconhecido pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, mas muitas vezes não é cumprido pelas empresas. Caso o projeto seja aprovado pelo Congresso, o direito do consumidor de escolher a oficina de sua preferência passará a ser garantido por lei. Vem solucionar um grave problema que tem, porque muitas das vezes, como é hoje, que é restrito a poucas oficinas, aquelas escolhidas pela seguradora, não é a oficina de preferência do terceiro. Vai ser respeitado o preço de mercado, vai ser respeitado a tradição da concorrência, assim como também a escolha do consumidor. A proposta também valerá para a pessoa que se envolveu no acidente com o segurado e para qualquer tipo de serviço, seja de mecânica, lanternagem ou pintura. Para este representante de seguros, as oficinas indicadas pelas seguradoras são de alto padrão e as escolhas dos clientes devem ser bem avaliadas. A partir do momento que o cliente bate o pé, que quer levar o veículo para uma determinada oficina, a companhia seguradora tem que avaliar se aquela oficina que ele quer levar o veículo para reparar, ela tem condições mínimas de executar o trabalho. Bom, esse projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, vai para o Senado. É bom lembrar que algumas seguradoras já oferecem essa possibilidade aos consumidores. Vereador, a gente falando aí de direito do consumidor, de participação popular, às vezes a gente tem essa impressão de que quando envolve o direito do consumidor, a relação do cidadão com a empresa parece que dá mais resultado do que quando o cidadão vai procurar o poder público para reclamar de uma prestação de serviço, né? O cara vai lá, reclama de uma empresa na rede social, vai no Procon e acaba tendo um resultado mais rápido. Verdade. E quando você vai procurar, às vezes, um serviço público, as coisas já demoram mais, você precisa, às vezes, judicializar. O senhor, como vereador, tem, às vezes, essa percepção de que não consegue atender toda a demanda que a sociedade te traz? Não tenha dúvida. A gente, às vezes, se sente até meio impotente. É como um pouco daquilo que a gente falou no começo, em off aqui, né? Às vezes, a gente fica tão frustrado que você começa a falar assim, poxa, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Porque a gente percebe que a burocracia que foi criada como uma forma de você proteger, né, o sistema, porque a burocracia é o quê? É um processo onde você tem os passos para evitar que alguém justamente pule essa etapa, passe na frente. E a burocracia no Brasil se tornou sinônimo do quê? De lentidão, de demora e de uma forma de você cansar a pessoa que está na expectativa de receber o serviço. Então, eu acho que existe várias coisas, mas eu pontuo duas. Às vezes as coisas são tão simples de se resolver, mas as pessoas insistem em complicar, burocratizam no sentido pejorativo. Existe também uma ferramenta que aí é mais ou menos assim. É difícil quando você fala assim, porque você pode ofender as pessoas. Mas o sistema, ele é operado por quem? Por pessoas, né? E, infelizmente, a pessoa, ela não está todo dia 100%. Né? Às vezes, a pessoa, às vezes, chega um dia chateada por um problema que teve em casa, por um problema que ela está passando na vida e tudo mais. E essa pessoa tem que tratar diretamente com uma outra que está carente dessa necessidade. Então, você imagina o conflito que tem quando você chega uma pessoa nervosa, querendo resolver o seu problema, e você pega do outro lado, quem vai atendê-la, que está com um problema em casa também, já está ali
pavio ali pronto para explodir. Então você imagina o que acontece isso. E aí acontece que se você, por qualquer motivo, aperta demais, a pessoa faz uma coisa, pega o teu processo e enfia lá embaixo. Você vai falar assim para mim, isso não acontece? Todo mundo sabe que acontece. Nós estamos cansados de ver isso. E aí, às vezes, nós somos os intermediários e eu tomo muito cuidado, Elton, eu tomo muito cuidado quando as pessoas vêm me procurar para algum tipo de serviço que eu falo assim, olha, primeira coisa, você tem que procurar o caminho certo. Você já foi lá? Você já pediu? O que acontece? Olha, já fui, já fiz, mas até agora... Bom, então aí sim, nós como defensores do cidadão, como guardiões, né, vamos dizer, do direito dessas pessoas, nós vamos saber o que está acontecendo. E muitas vezes a gente percebe que é uma vontade mesmo. Está lá esquecido num canto. E os caras falam, puxa vida, se você não vem aqui, ó, ia ficar aqui. Então, agora, como é que você resolve isso? Não está na mão, você não tem uma bola de cristal, ou tem um satélite que consegue pegar 100% dessas situações. E nós percebemos que muitas das coisas se perdem por N questões, mas as principais, como eu disse, são essas daí. É a forma da pessoa, às vezes, criar um sistema que, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, e tem a figura, né, do ser humano que, infelizmente, essa não tem como você corrigir, porque como é que você faz, né? E agora, você vai falar, quantos são? É mínimo, mas aquele mínimo trava toda uma cadeia. E a gente percebe isso muito. Então, eu acho assim, que eu lembro de um filminho que passava, que era, acho que, os 12 Trabalhos de Hércules. E o trabalho dele era conseguir um protocolo na prefeitura. E isso é um filme antigo. E o trabalho que o cara tinha, era um prédio, o cara, agora você vai no 5º andar. Aí o cara subia e falava, não, agora você desce e vai lá. Sabe, assim, é um trabalho hercúleo mesmo, né? O cara às vezes consegue. Hoje, com sistema, né, computadores e tudo mais, as coisas até que vão mais rápido. Mas mesmo assim, a gente percebe que ainda existe esse travamento, e o cidadão, se às vezes não procurar nós, né, ou outras pessoas, ele acaba não resolvendo o problema dele. Vereador, a gente está falando em direito do consumidor, vamos considerar que o cidadão de Jacareí seja um consumidor? O senhor fez um comentário com relação ao fim do pregão dos uniformes escolares. A prefeitura cancelou o pregão e o senhor fez um comentário, me corrija se eu estiver errado, que se tivesse sido baseado em editais anteriores, que é da administração anterior, esse problema poderia ter sido evitado. Eu queria que o senhor repetisse aqui o que o senhor falou. Pois é, eu digo que nada é tão ruim que não possa ser piorado, né? O que acontece? O que a gente aprendeu com a experiência é que esse processo de licitação de compra de uniformes para a rede pública, e aí você tem que respeitar a lei, né? Que é 8.666, né? Essa lei, ela é uma lei que mais engessa, né? Que é uma lei que foi criada também para proteger, né? Que era para dar direito a todos que competem, ter os mesmos direitos, você não direcionar as compras. Só que essa é uma lei de 1900 e bolinha. Eu já estou no poder público há quase 20 anos. E essa lei nunca foi mudada uma vírgula dela. Inclusive os valores, né? Que se você pensar em 20 anos, já deveria ter sido corrigido. Nem isso foi feito. Então, quando você vai comprar um produto, você não pode especificar alguns critérios, que senão você, de certa forma, está direcionando para um fornecedor A, B ou C. Então, você tem que fazer uma regra que seja geral e que ninguém questione. Nenhum dos concorrentes questione. Isso deu trabalho para fazer no começo. Você chegar a atingir um estágio onde esse processo ele já é conhecido pelos concorrentes e quem realmente está interessado e dá o melhor preço é o que vai ganhar. E nós chegamos nisso. E aí, de repente, aí entra uma nova gestão e eu falo, todos têm direito de fazer as melhorias necessárias. Ninguém é obrigado a chegar, deixar do jeito que está. Eu falo, quando eu virei presidente da Câmara, eu também dei uma checada nas coisas. É obrigação da gente. Mas quando você tem um processo que vai acontecer e você precisa ser rápido, talvez falta um pouquinho de você fazer o seguinte, ter humildade e dizer, peraí, esse primeiro momento, vamos fazer do jeito que já era, porque mal ou bem estava dando certo, e com o tempo a gente vai ver no que a gente pode aperfeiçoar. Né? Num próximo a gente aperfeiçoa, porque você faz essa compra anualmente. E aí chegaram, quiseram, não, porque nós vamos mudar a gola, que nós vamos colocar um negócio de melhor qualidade. Qualidade é subjetivo. O que é bom para você nem sempre é para mim. E para o fornecedor, muitas vezes o que você pede para o outro, ele pode falar, não, para isso, eu não trabalho com esse produto, então você está direcionando para quê? Infelizmente a lei é aquilo que eu falei, ela acaba travando.
né? Muitas pessoas perguntam, por que não compra direto, sairia mais barato? Porque existe uma lei. Né? Existe uma lei que diz que você não pode fazer se não for dentro dessa lei. E aí eu acho que o que aconteceu? Eles tentaram inovar, até talvez buscando melhorar, sem conhecer como funciona o processo de licitação, e deu errado. Deu errado porque tiveram que cancelar, porque houve questionamentos. E aí, nós já estamos aí praticamente com 6 meses de aula, né? Metade do ano, e nós não temos uniforme. A se considerar que isso ainda demora mais uns 2 meses, ou seja, praticamente eu vou ter esse uniforme para usar só o ano que vem. Quem que é prejudicado? As famílias, né, que ficam naquela expectativa de receber esse kit, porque não é só a roupa, tem também as bolsas, o tênis e tudo mais, que ajuda demais, né, em várias questões, principalmente no orçamento. Imagina um pai e uma mãe que tem 3 filhos na rede, cada kit desse sai entre 200 e 300 reais. Quer dizer, pesa no orçamento, né? E tem a questão também que a gente acha que é uma questão ideológica, mas eu acho fundamental no processo de socialização de crianças que estão em formação, é todo mundo estar igual e saber que ali ninguém é melhor que ninguém. Porque quando você tem uma escola onde parece uma criança com tênis de marca, com roupa de marca, e aquele mais humilde, com uma roupinha mais simples, isso às vezes cria até um bullying, né, na cabeça da criança. Puxa vida, o cara anda ali com de marca, e eu andando com meu tênis aqui, mais simplesinho. Então você tem todo mundo uniformizado igualzinho, você já cria um processo de igualdade. Eu acho que isso, para a formação das crianças, é muito importante. Então, essa é importante do uniforme. Acredito que eles vão conseguir resolver o problema, eu não tenho dúvida que a secretária é competente, a equipe é competente, mas, como eu disse, muitas vezes falta humildade. E, às vezes, nessa troca, as pessoas querem fazer uma mudança e querem marcar a posição tão rápido que acaba prejudicando quem? A sociedade e as pessoas que utilizam desses benefícios, no caso aí. Então, essa é uma crítica que realmente eu fiz, espero que resolvam, porque, como eu disse, quem pagou o pato aí, no caso, foi o pessoal que ficou aí na expectativa de receber esse kit para esse ano ainda. Certo. Bom, e a Câmara sediou mais uma reunião entre o prefeito, vereadores e taxistas, que aconteceu aqui na semana passada, com o objetivo de discutir o sistema de transporte particular da cidade. Confira. A Câmara Municipal reuniu na tarde da última quarta-feira, dia 14 de junho, prefeito, vereadores, secretário de Mobilidade Urbana, taxistas e representantes da categoria para debater sobre o uso dos aplicativos e para apresentar a proposta do decreto que regulariza o serviço. Mais de 60 profissionais da cidade estiveram presentes nesse encontro, que foi o segundo realizado com a categoria. Essa reunião aqui devido a várias reuniões que nós fizemos aí para fazer um decreto para regulamentação dos app, dos aplicativos aqui na cidade de Jacareí. E ele vai ser apresentado aqui hoje. A gente convocou todos os taxistas para vir aqui para estar vendo esse decreto, se ele está de acordo com a categoria, se está dentro daquilo que nós conversamos anteriormente. O decreto em si, ele vai trazer uma segurança até para a própria população também, porque vai criar-se umas regras também, porque hoje não está tendo regra. O pessoal está trabalhando na rua aí praticamente clandestino. E com esse decreto vai trazer uma segurança maior também, que ele vai ter uma regulamentação, vai ter umas regras a cumprir. E é o que a gente espera aí junto à categoria. A categoria também está apreensiva porque chegou uma modalidade nova, mas só que ela tem que ser regularizada também, igual os taxistas. Os taxistas têm várias regras para cumprir. E a gente gostaria também que essa empresa também seguisse as mesmas regras nossas também. O prefeito explicou sobre o decreto e colocou a prefeitura à disposição da categoria. Foram apresentadas algumas solicitações dos profissionais já realizadas e discutidas questões como arrecadação, implantação dos apps e regras para o uso do sistema. Vários taxistas puderam apresentar suas propostas e reivindicar a não implantação do aplicativo na cidade. Outras reuniões ainda devem ser realizadas a fim de discutir essa questão. Muito bem, vereador, você esteve presente nessa reunião aí. Qual que tem um encaminhamento? Vão ter outras reuniões? Em termos práticos, essa discussão avançou até onde? Olha, o prefeito ele apresentou algumas questões que eu acho que já foi um avanço. É um avanço que trabalha mais na possibilidade de melhorar a condição do pessoal que trabalha com táxi do que propriamente do impedimento do aplicativo. Até porque uma coisa está nas mãos, está no poder do município e a outra não. Ou seja,
melhorar as condições para o taxista, talvez flexibilizar algumas taxas, algumas questões, está na mão do prefeito. Já o controle do Uber é uma lei federal, né? Não compete ao município. Então, eu fico muito preocupado, Elton, que é muito fácil para alguns vereadores fazer um discurso populista, né? Querendo dizer que está do lado... Cara, não tem um cara mais do lado dos taxistas do que eu. Eu tive com eles no ano passado, durante a campanha. Eu era presidente da Câmara, eles me procuraram, como procuraram também agora a Lucimar. Mas muito pouco a gente pode fazer. E eu já havia conversado com o prefeito Hamilton, e ele dizia isso pra gente. Olha, não, todas as cidades que tentaram fazer alguma coisa impeditiva, deram com os burros na água. Então eu acho que a experiência serve para isso. Eu acho que o prefeito, o Isaías, ele foi bem. Ele tem algumas coisas lá, eu li a minuta lá do decreto que ele está pretendendo. Acho que tem algumas coisas que dá para conversar, mas aí eu disse, não está na minha competência, eu não queria ali jogar para a torcida. Eu falei, vai, prefeito, então libera os taxistas, algumas coisas que alguns até pediram para que a gente possa pegar pessoas nos pontos, né? Que são questões que precisam ser discutidas melhor. Você pode melhorar a concorrência dessa forma. Eu acho que é possível, mas tem que ser discutido com todos, né? Quando você faz o processo inverso, que todos querem, que é tentar regulamentar, né, o aplicativo, tentar impedir, aí você vai esbarrar na justiça, porque os caras têm um lobby muito forte, né? Os próprios taxistas perceberam isso, que rapidamente, questão de horas, eles conseguem uma liminar, né, que cai por terra toda a boa vontade. E aí eu acho que o prefeito está certo, não pode ser demagogo. Não adianta ele chegar ali e falar, não deixa que eu vou fazer isso, e na prática ele não vai conseguir. Então, eu acho legal, acho uma conversa madura. Ainda que as pessoas não fiquem contentes, né, porque é sempre assim, mas eu acho que tem que ser, a conversa tem que ser nesse nível, né? Olha, isso dá, isso não dá. Agora, eu também fico me perguntando, Elton, né, eu vejo, por exemplo, esse é um aplicativo que é muito comum nos Estados Unidos, e nós sabemos da força que o táxi tem nos Estados Unidos. Eu não moro lá, gostaria de conversar, né, com alguém que mora lá para explicar para a gente como que eles convivem com isso, porque isso nasceu lá, né, e está vindo para o Brasil agora. Acho também que está no momento de pico. Eu já ouvi alguns comentários que isso é uma armadilha, assim, não digo uma armadilha proposital, mas vai chegar no momento que esse valor ele vai cair tanto que não vai haver muitos sobreviventes para o aplicativo. Muitos não vão aguentar, porque o cara às vezes faz, ó, eu vou lá, compro um carro, financio e vou trabalhar. Então todo mundo vai. Aí daqui a pouco vai ter tanta gente que não vai ter cliente para todo mundo. As próprias regras do mercado vão disciplinar isso. Vão disciplinar. E aí vai acontecer isso. Olha, como eu tenho bastante gente e eu ganho no volume, eu baixo o preço. Eu baixo o que eu cobro. E aí quem vai pagar o pato é quem comprou o carro, quem financiou o carro, e vai ter que se virar e se livrar do carro porque não vai conseguir sobreviver. Claro que para os taxistas isso é um momento ruim, porque eles estão passando por um momento muito difícil. Mas acho que não é só por conta também do aplicativo. Nós estamos passando por um momento econômico ruim no país. Então são duas coisas que tem que ser levado em conta, né? O camarada que está acostumado a pegar um táxi, hoje se ele está meio sem recursos, ele vai pegar um ônibus, né, que sai um pouco mais barato. E agora tem até a opção do próprio Uber. Então assim, é difícil. Eu confesso para você que eu não teria solução. Acho que precisa ser pensado de uma outra forma. Não sei se aumentar o número de táxis vai melhorar, porque eu acho que você aumenta a concorrência. Eu acho que é pior. Eles deram essa sugestão de liberar, né, mais carros, inclusive para o pessoal que trabalha como ajudante deles. Mas daí acho que você aumenta a concorrência. Eu confesso que não tenho muita agora assim na cabeça. Acho que, como eu disse, poderia tirar um pouco do peso, né, desonerá-los, né, que talvez ajudasse um pouco, mas aí está na mão do prefeito. Tá certo. Bom, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Prolar, terá mais uma sessão na tarde desta terça-feira, dia 20, a partir das 15 horas no auditório da Casa Legislativa, aqui no auditório da Câmara. Serão ouvidos os depoimentos de Sandra Maria da Silva, que é auxiliar de serviços municipais, e Andréia Miguel Rocha Faro, gerente de finanças, ambas funcionárias da Prolar. Bom, chega ao fim o Bom Dia Jacareí dessa terça-feira. Agradeço a presença da Rudmila Rodrigues, que esteve conosco no primeiro bloco, também do vereador Arildo Batista. Muito obrigado, vereador. Elton, é sempre bom a gente estar aqui, porque a gente sabe que a gente conversa diretamente com a população, né? A gente sabe que muitas pessoas acompanham o trabalho da TV Câmara. Eu fico muito feliz quando ando pelas ruas, as pessoas me conhecem pela TV.
Porque às vezes eu nem sei quem é essa pessoa. Ô, vereador, eu vi você, vi sua fala, gostei do que você falou, ó, não gostei do que você falou. Então a gente sabe que a audiência é muito boa e a gente fica muito feliz quando a gente pode vir aqui falar diretamente, respondendo perguntas e nos apresentando um pouco mais para a sociedade. Tá joia.